Você conhece Bálsamos? Uma HQBR bem bacana, uma edição bem caprichadinha que eu comprei com meu amigo Leandro lá da rede SGN. Chegou aqui, eu não li ainda, mas eu quero apresentar esse quadrinho para vocês também. Então fica comigo até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera, que bacana, que quadrinho legal, Bálsamos, o Lobo de um Olho Só. Um quadrinho muito bacana que eu conheci ao acaso. O Leandro ali da rede SGN é que passou algumas fotos, eu nem me lembro bem exatamente, mas eu sabia que o Leandro tinha lá e eu fiz uma compra com o Leandro, já mostrei um desses quadrinhos que eu comprei com ele para vocês, e esse aqui foi um outro quadrinho que eu comprei e eu achei, olha, acabamento da edição incrível, a premissa da HQ é bem legal e é sobre esse quadrinho que a gente vai conversar hoje. Antes disso, só queria agradecer muito a galera aí, ó, que vem ajudando a gente aqui no canal. Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela, deixo também na descrição do vídeo. Eu venho pedindo a colaboração de vocês via Pix para a gente poder pagar o StreamYard e continuar mantendo aí a tradição das 3 lives semanais que só são possíveis com o StreamYard pago, tá bom? Essa galera que vocês estão vendo aí na tela são as pessoas que me ajudaram agora durante o mês de agosto e olha só, chegamos a 60% do valor que eu preciso para poder pagar o StreamYard aí do mês que vem. Tô um pouco preocupado, já passamos do dia 20, temos 10 dias aí até o final do mês e ainda precisamos de 40% do valor, mas olha, essa semana aí já uma galera me ajudou, então muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos continuar aí confiantes que a gente vai conseguir. Então, se você aí, ó, puder me ajudar, eu te agradeço demais. Outra forma que você tem de me ajudar é através do meu link da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Olha só que bacana, pessoal. Vamos lá falar sobre esse quadrinho aqui, ó. Bálsamos, o Lobo de um Olho Só. Um quadrinho assim, ó. A arte desse quadrinho aqui, ó, é espetacular. Eu adorei a arte. É da Caroline Rocha. Inclusive, já conversei com a Caroline. O próprio Leandro da rede SGN me passou o contato dela. Entrei em contato com ela. Uma menina muito simpática, muito atenciosa, me atendeu super bem, assim, olha, que menina bacana. Conseguimos agendar no próximo dia 4/9, ela vai estar aqui com a gente batendo um papo, falando sobre esse quadrinho aqui, sobre projetos futuros, né? Eu quero perguntar da edição número 2, eu quero ler a continuação disso aqui. Então dia 4/9 a Carol vai estar aqui com a gente, tá bom? E o roteiro é do Jordan Carlos. Um roteiro assim, ó, muito bacana, é uma história muito legal e a edição muito bem acabadinha. Ó, a edição no formatinho, ela tem uma capa cartonada com orelhas, olha só que bacana, né? Muito legal. O papel, ele
parece que é o pólen, não tenho certeza se é o pólen ou se é o Prisa, né? Mas é aquele papel com aquele tom amareladinho que fica gostoso demais para leitura. E olha só, que quadrinho bacana, que quadrinho excelente, pessoal. Como eu comentei com vocês, eu não consegui ler o quadrinho todo ainda, tá? Eu comecei a ler essa madrugada, não consegui finalizar a leitura, aconteceram algumas coisas aí, inclusive, né? Peço desculpas a vocês, hoje a gente vai ter só esse vídeo, tá bom? Não consegui gravar o segundo vídeo do dia, mas eu li aqui esse prefácio, que é muito bacana, e consegui ler o começo da história, que tem uma espécie de não sei como é que chama, vai, um primeiro capítulo, o capítulo 00, onde dá uma introdução ali na história. Eu li essa pequena introdução aí de 12 páginas, e aí antes de entrar no capítulo 1, como eu vi que o capítulo tinha 30 páginas, eu falei, eu não vou conseguir finalizar, vou ter que fazer outras coisas aí. Interrompi a leitura, mas já é o suficiente para eu sentir que o quadrinho é bacana. Nesse prefácio aqui, ó, nós temos um texto que me passou assim uma sensação bem interessante, porque nesse prefácio é feita uma contextualização dizendo que esse quadrinho aqui é um daqueles quadrinhos que traz a jornada do herói como a gente estava acostumado, não com esses termos, né? Ele fala da jornada do herói, mas eu puxando para o que eu entendi, essa jornada do herói que a gente tem em contos clássicos, em histórias clássicas da humanidade. Ele cita aqui Jazão e o Velocino de Ouro, e vários outros filmes, o Caçadores da Arca Perdida, enfim. Ele nesse prefácio aqui, a pessoa que escreveu, eu não sei se é ele, se é ela, mas enfim, a pessoa que escreveu passa essa sensação pra gente, de que a gente vai começar aqui, iniciar uma leitura com uma jornada do herói clássica, uma jornada do herói, assim, ó, impecável. Fiquei super entusiasmado, né? Depois nós temos aqui, ó, o sumário, tá bom? Muito bacana. E aí começamos efetivamente a história, né? A história, ela começa ali com um pequeno pastor de ovelhas, e ele é pequeno mesmo, ele é jovem, deve ter uns 12, 13 anos aqui, e a história já começa com ele correndo atrás de uma das ovelhinhas ali, que tá dando um trabalho para ele não consegue pegar essa ovelhinha que desgarrou do grupo, né? E o irmão dele, que é o pastor mesmo ali, que tá tomando conta das ovelhas, fala para ele, fala, para de perder tempo correndo atrás dessa ovelha e tal, você nessa correria você vai assustar as outras, enfim, e senta e faz um gesto lá, a ovelhinha que estava desgarrada vem e se aproxima dele, aí o irmão começa a conversar, né, o irmão mais velho começa a conversar com o irmão mais novo, fala algumas coisas bem bacanas e tal, e ele começa então a contar uma história que aconteceu cerca de 300 anos antes daquele momento, alguma coisa assim, que é a história de dois irmãos que viveram ali naquela região onde eles estão, e a partir ali do capítulo 1 nós vamos conhecer então essa história que está sendo contada. Eu achei isso bem bacana, né? Um começo de história interessante, um começo de história bem legal. Outro ponto que eu achei muito bacana, e a hora que eu inverter o ângulo da câmera vocês vão perceber aí também, eu vou mostrar para vocês, que a história se passa num período específico da humanidade, e conta ali essa história situada em região que existiu mesmo e que existe, enfim, ela tem pitadas históricas, mas tem também aquela questão de construir ali a jornada do herói e tal. É uma HQ muito bacana, olha, uma HQ incrível, sem contar, né, a arte espetacular da Carol. Ela faz uma arte assim meio mangá, né, aliás, bem mangá, e as cenas de luta dela são muito bacanas e tal. O quadrinho ele tem um certo gore, tá bom? Gore não, mas violência, vai, ele tem uma certa violência, e é muito bacana. E lá no finalzinho ele tem alguns extras, né? Como sketches, tem construção de personagens, essas coisas, né? Que são interessantes demais para um quadrinho.
E tem aqui também, ó, a cartografia anrabiana, olha só, tem o mapa ali da região. E tem também um outro negócio que eu achei, ó, as cidades históricas, os locais históricos. E tem também uma espécie de linha do tempo, falando sobre ali, ó, a região em que momento se passa a história e tal. Cara, que HQ bacana, olha, eu achei uma HQ muito legal, é da editora produtora CB, não conhecia essa editora, nunca ouvi falar, mas olha, essa primeira edição aqui está incrível, incrível mesmo, e eles têm aqui uma página onde eles apresentam a equipe, né, com uma foto, o nome e a função da pessoa no desenvolvimento da HQ. Então nós temos aqui, né, a Carol, o Jordan e outros membros da equipe da editora que trabalharam no desenvolvimento desse quadrinho. Por exemplo, o Elbert, que era o gestor de marketing, o Diogo, que era o gestor financeiro, Elidiane, que é a social media, e o Junior Marques, videomaker. Então, assim, toda a equipe contemplada aqui, sendo prestigiada no quadrinho, um quadrinho muito bacana, um quadrinho muito legal mesmo, de verdade, eu estou adorando. Vamos fazer o seguinte, vou inverter o ângulo da câmera pra gente dar aquela olhada bem de pertinho. Se segura aí, hein? Vamos! Vamos lá então, dar uma olhada, olha só, bem de pertinho nessa edição. Eu achei a edição muito bacana, muito caprichada. Olha, edição bem acabadinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó, os detalhes da capa. Então, Caroline Rocha, né, a ilustradora. Jordan Carlos, que é o roteirista. Bálsamos, o Lobo de um Olho. Edição número 1 da produtora CB. Olha só que bacana, lombada. Última capa, olha que bacana, cara, que bacana. E é legal, ele tem aquele estilo mangá, né, na ilustração, achei muito bacana. Tem aqui uma informação que é para um público acima de 14 anos. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos dar uma lida nessa sinopse aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Em um período em que a tirania regia o mundo, a esperança por liberdade não parecia ser algo real. A ausência de uma voz que declarasse vitória contra o domínio romano forçava os povos do Médio Oriente a buscarem alternativas para manterem as suas famílias e culturas vivas. Entre eles, Reitan, príncipe do reino de Anrabi e general de hábeis guerreiros, os Kaihans. Criado com muita rigidez pelo pai, tornou-se um homem insensível e implacável. Acometido por uma terrível maldição, Reitan luta constantemente contra questionamentos em seu coração e os traumas acumulados em sua história, forçando-o a partir numa jornada em busca do bálsamo perdido que pode curar as feridas físicas e espirituais. Cara, ó, só pela sinopse aí, eu já fiquei empolgadaço para ler esse quadrinho aqui, ó. Mas vamos dar uma olhada na edição, olha só. Capa cartonada, né, papel cartão. Aqui uma biografia da Caroline, olha só, a ilustradora. Frontispício aqui, ó, muito bonito, né? A mesma ilustração da última capa. Olha só que bacana. A edição, ela tem aquele papel amareladinho. Eu não sei se é o Prisa Bright ou se é o pólen, mas ele tem aquele amareladinho que eu particularmente eu gosto, porque eu acho que a leitura ela fica mais agradável, menos cansativa, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa edição aqui foi lançada em julho de 2023. Os agradecimentos aqui, ó, da Carol, do Jordan. Bem bacana, e a gente percebe os detalhes, né, no acabamento, na diagramação, ó, aqui as laterais das páginas, né, ó, olha só que bacana. Cara, uma edição que, para quem olha assim, a primeira impressão que fica é essa, de cuidado, de carinho com a produção. Temos um prefácio aqui, olha só, e um sumário, bonito sumário também.
Então nós temos aqui a história dividida em 4 partes. Na verdade, já vou deixar o alerta aqui, a história não se conclui, tá bom? Essa aqui é a edição de número 1. A edição de número 2 está em produção, pessoal. Em produção, tá bom? Olha só, então vamos lá, vamos continuando aqui. E eu achei assim, ó, a Carol uma artista assim, ó, muito habilidosa. Eu achei a arte dela incrível, muito bacana mesmo. Olha só, que legal. Bacana, né? A história começa aqui com um jovem pastor ali cuidando das ovelhinhas. Na verdade, ele está até correndo atrás de uma das ovelhas e tal. E aí ele se senta para conversar com o irmão mais velho. Esse é o irmão mais velho dele, ali a mãe, uma outra irmã. E ele se senta para conversar com o irmão enquanto passa uma tempestade de areia, alguma coisa assim. E aí o irmão começa a contar uma história antiga que se passou ali na região e uma história verdadeira, né? Isso foi até onde eu li do quadrinho. Eu só li a primeira parte aqui. E aí eu tive que parar. Vou gravar esse vídeo apresentando para vocês, mas muito provavelmente mais à frente aí eu vou trazer uma resenha também, talvez uma indicação ao prêmio, né? Canal Milhas e Milhas. Aqui então nós temos o capítulo 1. Eu só li essa primeira parte aqui, que é uma espécie de, sei lá, um prelúdio, assim, vamos dizer, né? E aqui então é que começa mesmo a história dos 2 personagens ali, que é a história que o irmão está contando pro jovem pastor ali no começo. E aí pra cá eu já não li o quadrinho, né? Eu não consigo passar nada para vocês, mas olha só que bacana as cenas de luta, olha. Cara, é muito legal, muito estilão mangá e assim, os mangás de melhor qualidade aí, dos melhores mangakás. Eu achei a arte da Carol incrível, incrível mesmo. Tanto é que eu já convidei ela vai estar conosco aqui na próxima semana, lá no dia 4, ela vai vir aqui participar do Papo sobre HQ, pra gente conversar sobre esse quadrinho, saber quando é que vai sair aí o volume 2, conhecer um pouco o trabalho dela. Olha só que bacana. E aí depois a gente tenta marcar até com ela um dia para ela vir participar do Papo e Traço, né? Olha só que bacana, pessoal. Eu achei assim, ó, HQ muito bacana. E o que mais me chamou a atenção é o cuidado gráfico. Olha, incrível. A única coisa que eu achei, assim, eu preciso comentar, é que não tem numeração de páginas, né? Ó, se a gente vê aqui, pelo menos eu não achei numeração de página aqui. Olha só, né? Então o sumário ele fica meio que inutilizado, né? Porque eu não consigo sair procurando a página 53. É mais fácil eu ir procurando aqui a página que tem a imagem de começo de capítulo, né? Um sumário numa edição que não tem numeração de página fica um pouco estranho, né? Foi a única coisa aí que eu senti falta. Aqui o finalzinho da história, que não é o fim. Os agradecimentos, ó, teve bastante apoio no Catarse. Mais um indicador aí de que o quadrinho é bacana, né? E aqui nós temos alguns extras, olha só. Os concepts, sketches, artes promocionais. Olha só que bacana. Mas não é só isso, tá bom? Tem também, ó, vamos chegar lá, é o processo de criação de uma página, ok, muito legal. E aqui, ó, tem a cartografia anradiana, olha só, incrível, né? E ela conta aqui, ó, um pouco sobre os locais, que são locais reais, locais históricos, né? Isso é muito bacana. E uma linha do tempo aqui, ó, colocando as situações ali, ó, na época do domínio persa, o domínio grego, o domínio romano. Cara, incrível. Eu achei sensacional esse quadrinho. A equipe de produção da HQ com fotos, olha só, que bacana. E aqui as mídias sociais aí, que legal, hein? Muito bacana.
Eu achei simplesmente incrível essa edição aqui. E lembrando, você pode encontrar essa edição aqui, ó, na rede SGN do nosso amigo Leandro, tá bom? Na descrição do vídeo tem lá o link da loja. Entra lá, pode pegar a sua, que o Leandro está... E aliás, eu acho que é só no Leandro que tem à venda esse quadrinho, tá? Parece-me que está exclusivo com ele nesse período aí, tá bom? Então, tá aí a dica, dá uma olhadinha aqui na descrição, no link da rede SGN. Vou fazer o seguinte, vou virar a página pra gente fazer a nossa despedida. Se segura aí, ó. Vambora! Pronto, tá aqui. Olha só que gibizinho bacana, bacana mesmo. Bálsamos. Vou convidar de novo, hein? Na semana que vem a Carol vai estar aqui pra gente bater um papo bem legal, conhecer a fundo esse quadrinho aqui, o projeto, se serão 2 edições, se serão 4, 6, qual é o projeto dela para isso aqui. Já adianto que assim tem fôlego para bastante coisa para frente. Já aviso, essa edição aqui a história não é completa, tá bom? Não tem a conclusão da história. A história para ali num momento empolgante até. A gente acredito eu que quando eu chegar lá eu vou ficar ansioso para ler o restante, tá? Porque eu já folhei a edição, eu já vi que a história não finaliza, né? Eu não vou mostrar o quadro para vocês aqui, mas a história tem ali aquele continua no final. Então, a história não termina, tá bom? Mas, talvez a história tenha uma mini história fechada aqui, que só deixa o gancho. Eu acho que não, mas vamos lá. Eu já fiz o aviso aqui, fiz o anúncio desse quadrinho, né? Apresentei esse quadrinho para vocês e agora eu quero saber de vocês se você conhecia esse quadrinho aqui, ó, ou não, se você já tinha ouvido falar, se você já leu, deixa aqui no nosso campo de comentários, tá bom? Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo, eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó, me dá o prazer do seu comentário aqui, me fala no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like, a gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists, eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!